E é isso, minhas irmãs. Gente, que aula. Eu tô aqui, peraí, deixa eu me situar, voltar ao mundo, aterrissar aqui. Gente, que aula, que aula. Não sei se vocês também estão assim, mas peraí, deixa eu descer aqui. Porque quando a gente, né, se depara com um conhecimento mais profundo, né, histórico e, e mais fundamentado, bem fundamentado, né, a gente fica com essa sensação de uma sobrecarga de conhecimento mesmo, né? Mas assistam de novo a live, continuam assistindo. E se muitas, assim, foi a primeira vez que vocês tiveram contato, né, com uma questão um pouco mais filosófica, um pouco mais profunda, é o seu primeiro contato, é assim mesmo, né? A gente fica meio, socorro, e agora? Calma, foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso, aos poucos você vai aprofundando, vai lendo outros livros, vai ouvindo, né, mais aulas e o conhecimento vai sedimentando na sua mente, no seu coração, e aí isso vai fazendo, assim, todo sentido, né? Amei, 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 tá? Se vocês ainda não preencheram o formulário do sorteio, tá salvo nos comentários lá em cima, tá? Tá em destaques, então ainda dá tempo. Eu anotei, gente, eu anotei um monte de coisa, mas assim, o que eu queria ressaltar assim bastante que sobre a construção, né, do nosso pensamento atual, que a gente pode, né, perceber é que ele é antigo, né? Ele foi sendo sedimentado ao longo de séculos, de milênios. Não é, tipo, não foi um negócio que aconteceu de ontem para hoje que essa galera tá pensando assim, né? Isso aí foi tijolo por tijolo de filosofias que foram sendo construídas, foram sendo lentamente, né, sedimentadas e a gente chegou no resultado, né, atual de que realmente ninguém liga para nada. Tô aqui vivendo minha vida e não quero nem saber. Na verdade, as pessoas não querem nem saber, né? Não tô nem aí se Deus existe, Deus não existe. A gente tem que realmente cuidar dos nossos, né? E quando Deus der a oportunidade para que a gente responda aos outros, o motivo da nossa fé, por isso que nós estudamos, né? Para que a gente sedimente conhecimento no coração dos nossos filhos, na verdade, né? Plante essas raízes, né? Na verdade, e esteja pronto e preparado para responder o motivo da nossa fé. E se a gente tiver a oportunidade, né, de comentar com alguém, se ouvir, né, o bom dessas aulas é que agora a gente fica atento às coisas que a gente ouve e a gente consegue, né, treinar o nosso ouvido e falar, isso aí é ideológico, ó, essa ideologia aí vem do ceticismo. A gente já começa a identificar no comentário das pessoas de onde que vem aquela corrente filosófica que muitas vezes a pessoa está repetindo sem nem saber por que ela está repetindo aquilo. Ela ouviu, achou legal, está repetindo, mas aí você que já, né, tem um pouquinho mais assim de contato com esse tipo de conhecimento, você já consegue identificar que na verdade ela só está reproduzindo um dito, né, uma ideologia que você consegue agora falar um pouquinho mais. Falar assim, olha, pelo menos plantar uma dúvida, né, um ceticismo saudável na cabeça dela e falar assim, olha, isso aí que você está falando, você sabia que é um ceticismo? Você sabia de onde que vem isso? Para a pessoa falar assim, não, sim, é isso que você está pensando? Vem de algum lugar. E isso é super interessante a gente fazer. Então, essa tragédia, né, que a gente chegou, ela tem história, né? Foi sendo plantada aos pouquinhos. E foi um comentário, né, que eu coloquei, que depois eu subi, que quanto mais a gente investiga, mais isso nos aproxima da verdade. Jesus, né, ele não teme a busca pela verdade. Porque quando a gente busca, né, sinceramente, a verdade, a gente vai encontrar. E a verdade é Jesus. A gente não precisa ter medo, né? Quem é cristão não precisa temer a investigação, porque a investigação sincera e verdade, ela vai chegar até Jesus. Quando a gente, né, tá dizendo a verdade para alguém, a gente fala, não, vai lá pesquisar para ver se não é verdade, vai lá. Ah, você tá contando alguma coisa pra pessoa, não, vai lá, checa os fatos. Por quê? Porque a gente não teme que a pessoa vá atrás de informações, porque ela vai chegar o quê? A verdade, se ela realmente, né, for sincera e for atrás de informações. E a mesma coisa com a palavra de Deus. A gente não precisa temer essa investigação, porque essa investigação vai aproximar a pessoa de Deus. Faz assim, ó, faz o seguinte, pesquisa isso daí.
pesquisa o que você está pensando. Vamos olhar aqui, tá. Porque isso vai aproximar a pessoa de Deus. Porque, né? Jesus é a verdade é uma pessoa. Então, não temam. A verdade, ela não teme investigação, porque a investigação sincera aproxima de Deus, tá? A gente tem um bocado de dúvidas. Eu vou deixar. A gente vai primeiro comentar, como a gente tem bastante dúvida, a gente vai comentar, eu vou repassando aqui para a Luísa, ela falar um pouquinho. Primeiro, deixa eu te colocar aqui na tela, Lu. E aí eu vou, primeiro assim, para você falar, compartilhar a Bíblia novamente. Essa Bíblia que eu tenho é a versão mais antiga da Bíblia de Estudo Apologético. Eu acho que ela é uma edição 2010, 2011. Eu ganhei nessa época, mais ou menos. Já está um pouquinho surrada, ela não tem os apócrifos como as novas edições, mas ela tem notas muito interessantes sobre o ceticismo e como o ceticismo tenta acusar a Bíblia de incoerência. Isso é um ponto muito positivo dela. Além de abordar várias filosofias também e as religiões brasileiras. Gente, eu Porém, super ela já está um pouquinho... ela é muito boa. Infelizmente, já alguns comentários, eles já perderam o sentido para o ano de 2024, porque já não é o desafio que nós estamos enfrentando hoje já. Mas, na época, foi muito útil para mim. Não, eu também comprei há pouco tempo a Bíblia Apologética, e eu até mostrei, se vocês quiserem, depois eu pego, que é a versão atual, né, a edição atual. Tem várias capinhas, mas eles já fizeram, né, novas revisões e incluíram edição, incluíram comentários, e eu quero estimular vocês a comprar. Compre para os seus adolescentes, né, porque esse aí é um estudo que a gente deve estimular mais para jovens e adolescentes, né? Adolescentes e jovens. Porque primeiro a gente tem que o quê? Plantar a verdade, né? A gente vai ensinar a palavra, 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 palavra. E aí, né, na segunda fase, né, para adolescente, é lógico assim, a gente vai, igual quando eu comentei com vocês, né? Deixa eu colocar que eu tô aqui escondida atrás do papo. Igual eu comentei com vocês, que quando minha filha perguntou, né, se quem criou Deus, eu podia só ter simplesmente respondido, não, Deus sempre existiu. E eu fui lá numa resposta apologética para ela, né, e falei, não, lembra da causa primeira? Todas as coisas precisam ter uma causa primeira, né? Algo precisa ter criado algo. Então, se você falar que algo foi criado, então ele precisa ter um criador. Então a gente vai ter que chegar num criador. Então Deus, né, todo poderoso é o nosso criador. Ele é a causa primeira, ele sempre existiu. Então, dar respostas apologéticas para essa fase, né, eu acho que já é de muita ajuda, muita ajuda. Mas essa questão da Bíblia apologética, né, com essa linguagem, eu acredito que é um excelente presente para adolescentes. Excelente. E para a gente também, né? Eu tenho levado a minha Bíblia para a igreja, então enquanto o pastor lá tá pregando, eu também, porque ela é grandona, né? E aí, eu falei assim, não, vou levar também para a igreja, porque enquanto o pastor tá pregando, eu tô indo lá. Gente, não perca o hábito de levar a Bíblia para a igreja, porque tem as passagens lá, não. Somente se você tem uma Bíblia de estudo, você vai lá, o pastor tá lá pregando, você vê os comentários da Bíblia, né? Igual essa mesma apologética, eu consigo ver os comentários apologéticos com relação às passagens que estão sendo pregadas. É isso. Então, quero dar essa dica para vocês. Comprem. Ana, eu posso condensar duas perguntas que foram feitas aqui, tá? Nos favoritos. Tem uma que eu acho que foi a Monique, ela perguntou: boa noite, eu não entendi muito bem qual abordagem devemos ter com os novos ateus. Achei que ficou vago no capítulo. E eu acho que dá para juntar essa pergunta da Monique com a da Adriana, que ela perguntou assim: podemos afirmar que os crentes de Bereia eram ceticistas saudáveis? Ou praticavam esse ceticismo saudável? Então, uma em relação aos novos ateus e a outra sobre os crentes de Bereia. Que nível de ceticismo será que eles tinham, né? Eu posso começar respondendo, e aí, à medida que vocês forem percebendo que a resposta precisa de mais complemento, vocês vão suprindo aí as minhas carências, tá bom? Mas, primeiro, tocando no ponto que a Monique comentou, realmente, a abordagem do livro referente aos novos ateus, ela ficou vaga. Eu cheguei à mesma conclusão que você, eu falei, nossa, olha a bucha que eu fui me meter. E aí,
quando eu fiz essa investigação sobre a história do ceticismo, eu entendi o que a autora quis dizer, de que a verdade é que os novos ateus, essa afirmação da falta de fé é uma indiferença. Então, ficou realmente um pouco vago no livro, mas o que a gente pode concluir com esses fluxos do ceticismo, né? Uma corrente ceticista na ciência, uma corrente, é que no fim das contas, quando nós elevamos o ceticismo a um grau de fé da dúvida, a gente se comporta como uma pessoa indiferente às verdades. Não tem como você argumentar a alguém que está indiferente. A pessoa não liga para o que você vai dizer. Infelizmente, quando a pessoa desconsidera que a existência de Deus é algo que deveria nos preocupar, como que a gente vai argumentar filosoficamente com ela? Porque tem um livro muito importante, que eu acho até bacana nessa discussão, que é o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E ele começa a investigação em busca de Deus, ele não queria investigar isso, né? Mas quando ele vai colocando em xeque e comparando a moral, ética, os padrões culturais e vendo que, apesar das diferenças, existe um elo em comum, ele começa a ficar com a pulguinha atrás da orelha. Por quê? Se eu vejo um padrão moral se repetindo, quer dizer que deve existir uma moral. Se existe uma moral e eu não estou me comportando de acordo com ela, isso é uma falha grave. Então, se a pessoa já não está mais ligando para a existência de Deus, para a existência da moral, ela já chutou o balde há muito tempo. Ela precisa, sim, se exercitar e considerar que essas verdades são importantes. Então, o primeiro passo que a gente deveria ter com um novo ateu não é debater a existência de Deus, é mostrar para ele que a atitude que ele está tendo é inadvertida, que ele está caminhando para o absurdo. Que se ele aplicar o ceticismo dele, essa indiferença com relação à vida, que sentido que a vida tem? Então, eu creio, e eu acho que as irmãs podem complementar, que o primeiro passo é chamar a atenção para o absurdo desse pensamento. E com relação aos crentes de Bereia, eles foram realmente questionadores e investigativos, e eles consultaram a verdade revelada, que é a palavra de Deus. Então, eles tiveram, sim, um comportamento cético saudável. Mas se alguém discordar, vocês também podem jogar aí na roda, por gentileza. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Porque a gente tem outras perguntas. Quer, Alex? Eu queria, gente, comentar.